Olha só, Jeremias 23, 28 diz assim: o profeta que tem um sonho, que conte como o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Olha isso. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com a verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Muito forte essa passagem. Então aqui nós já podemos, já de início, entender e separar uma coisa da outra. O que? Sonho é sonho, palavra de Deus é palavra de Deus. Tem pessoas que têm um sonho, né? A gente vê muitos, quem sabe até muitos líderes de igreja, muitos líderes de religião, que teve um sonho e ele lança esse sonho como uma doutrina para a sua igreja, né? Uma doutrina para a sua igreja. Sonho é sonho, palavra de Deus é palavra de Deus. Eu conheci um cidadão que ele teve um sonho, isso eu não estou falando coisa da minha cabeça, ele teve um sonho, e nesse sonho uma mulher tinha um arquinho, esse arquinho de prender cabelo na cabeça, esse arquinho de prender cabelo, ela tinha um arquinho na cabeça, e no sonho que ele teve, aquela mulher tirava o arquinho e colocava ele ao contrário, e aquele arquinho virava 2 chifres. E ele então, nesse sonho, convocou uma reunião com todos os seus obreiros. Eu estou falando que isso aconteceu e acontece. Essa igreja está lá em Curitiba, né? Esse pastor está lá em Curitiba, e ele fez uma convocação, uma reunião, uma convocação extraordinária, e lançou na reunião que todas as mulheres que faziam parte da membresia da sua igreja, principalmente as obreiras, estavam proibidos daquele dia em diante de usar o arquinho na cabeça, porque Deus falou com ele, o Senhor trouxe uma palavra para ele, que o arquinho é o chifre do diabo, e por isso as irmãs estavam proibidas de usar aquele arquinho na cabeça. Então elas teriam que usar o coque, ou usar o cabelo solto, ou fazer uma trança, ou fazer qualquer coisa, mas se colocasse um marquinho, era então afastado da comunhão da Santa Ceia e proibida de exercer qualquer função dentro da sua igreja. Então nós acabamos de ler aqui agora: aquele que tem um sonho, conte como sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Porque o que tem a ver a palha com o trigo, não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiunça a penha, como martelo que esmiunça a pedra. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Então, ele pegou de um sonho e fez desse sonho como se fosse a palavra de Deus e lançou uma doutrina, um ensinamento dentro da sua igreja. Quando isso é errado, porque a Bíblia está dizendo: sonho é sonho, palavra é palavra. Eu não posso ter um sonho e desse sonho eu montar um ensinamento bíblico e dizer para você que se você não colocar em prática, você não vai herdar a vida eterna. De maneira nenhuma. Eu não posso fazer isso. O sonho é sonho. Eu tenho sonho, muitas das vezes existem 2 formas de sonhar. Existe o sonho natural e existe o sonho aviso. Você consegue entender? Pastor, na igreja que eu me batizei não pode usar, deixa eu ver aqui quem foi que escreveu, apagou aqui. Deixa eu ver. Pastor da igreja em que me batizei não pode usar arquinho de cabelo e piranha. Olha aí, ó. Isso aí nada mais do que, sabe, até dessa igreja que eu estou falando, né? Não pode usar nem arquinho nem piranha. Mas por quê? Porque alguém teve, né, um sonho, porque isso não está na Bíblia. Isso não é base bíblica. Alguém teve um sonho
pegou esse sonho como se fosse a palavra de Deus e passou para as pessoas como lei de Deus, e aí agora isso se transforma em um jugo, em uma opressão dentro de um templo, coisa que não tem nada a ver com as doutrinas e os ensinamentos bíblicos do Senhor Jesus Cristo. Isso não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus. Isso é coisa da cabeça do líder da igreja. Quem sabe Deus, ele teve um sonho, ou foi um sonho natural, ou foi um sonho, né, um aviso de Deus, para ele interpretar de outra maneira, e ele já pegou isso como uma religião, e automaticamente abraçou para a sua vida, e passou para outras pessoas esse ensinamento que não tem nada a ver com o princípio de Deus, até porque sonho é sonho, palavra de Deus é palavra de Deus, e nós não podemos misturar palavra de Deus com sonho. Sonho é sonho, palavra de Deus é palavra de Deus. Sonho é aqui na terra, palavra de Deus é por toda a eternidade. Pastor, como que eu posso interpretar um sonho? O que eu tenho que fazer? Veja bem, para começar, foi o que eu disse para você, saiba distinguir o sonho. Existe dois tipos de sonho: o sonho natural, que é aquele sonho que eu sonho porque, quem sabe, eu estava conversando sobre esse assunto instantes antes e fui dormir e sonhei na sequência com aquilo. Ou quem sabe é algo que eu estou muito ansioso para chegar nesse dia, e eu sonho com isso aqui agora. Eu estou ansioso para fazer uma viagem, eu preciso rever os meus parentes que há muitos anos eu não vejo. Então eu tenho um sonho que eu estou viajando, que eu estou encontrando os meus parentes, que eu estou revendo, mas é tudo coisa da minha cabeça. Eu tenho um sonho que na viagem que eu estou indo encontrar os parentes, o carro fura o pneu e não dá certo, mas é tudo que está relacionado ao momento que eu estou vivendo, e isso tem uma grande probabilidade de ser um sonho natural, um sonho normal, porque eu quero que você entenda que até os animais sonham. Eu não sei se você já percebeu, mas se você for observar, se você tiver na sua casa um gato ou um cachorro, você vai perceber que volta e meia o seu gato e o seu cachorro sonham dormindo. Volta e meia o seu gato e o seu cachorro sonham dormindo. Aí você vê, ele muitas das vezes ele geme, ele late dormindo. O seu gato muitas das vezes se retorce, mia dormindo, né? Ele se relaxa, abre os braços e as pernas, estica a cauda e faz gestos, isso aqui, mas está dormindo, mas ele está sonhando. Então isso é natural. Sonho natural, o ser humano sonha, e animal também sonha, os pássaros sonham, tudo sonha. Porém, existe o sonho como aviso de Deus. E o sonho, o aviso de Deus, nós precisamos saber discernir, para nós entendermos se é natural ou se é um aviso de Deus. E como que eu vou entender isso, pastor? Se você puder, eu gostaria que você até anotasse. Antes de eu passar para você, eu vou ler aqui uma passagem bíblica, para que fique bem claro como que acontece a interpretação de um sonho. Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. Gente, vamos mandar essa live longe, vamos passar para frente, chame a todos aí, deixe o seu like e chame a todos. Tá baixo o like pelo tanto de pessoa que nós estamos, hein? Vamos lá. Gênesis 37. Aqui eu começo a entrar no assunto profundo da mensagem. Gênesis 37 diz assim, ó, verso de número 5: sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais, e disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinava ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. Escute isso. Como então que eu posso entender que um sonho, interpretar um sonho, para saber se ele é de Deus ou não? Primeiro passo:
você precisa, pode anotar, primeiro detalhe, você precisa procurar observar alguns detalhes neste sonho. Todo sonho que você tiver, quer seja natural ou quer seja um aviso de Deus em forma de sonho, você precisa observar detalhes desse sonho. De preferência, se você quer a partir de hoje interpretar os teus próprios sonhos na presença de Deus, sempre durma com caneta e papel do lado da sua cama. Sempre durma com caneta e papel do lado da cama. Por quê? Para que quando você acabar de sonhar, porque geralmente os sonhos acontecem quando nós estamos dormindo um sono profundo, que é entre 2 da manhã e 7 da manhã, entre meia-noite e 5 da manhã, depende do horário que você deita para dormir. Ali acontece o sono profundo, e no sono profundo acontecem os sonhos. Nesses sonhos você precisa observar detalhes. Quais são os detalhes? Eu vou te passar 4 detalhes que você precisa observar, porque é esse primeiro detalhe aqui, esse primeiro detalhe que eu estou dizendo, que é observar os detalhes, que é o princípio e o principal de todos. Então, quais são os detalhes? Primeiro, eu preciso observar como foi o sonho. Como que foi esse sonho? De que jeito foi esse sonho? Segundo, eu preciso observar onde esse sonho se passava. Como assim, pastor? Onde esse sonho se passava? Porque todo sonho, ele acontece no passado, ou no presente, ou no futuro. Tem sonhos que nós sonhamos com o passado. Tem sonhos que eu sonho com o passado. Tem sonhos que eu sonho que eu estou no passado. Por exemplo, eu sonho que eu estou com meu pai, com a minha mãe, e eu me vejo como criança, né? Me vejo como criança, morando lá naquela casinha de madeira, lá na fazenda onde eu morava, que dava aproximadamente 18 quilômetros da cidade, mato adentro. Eu me vejo nesse sonho, quer dizer, eu estou tendo um sonho, né? Eu estou, né, nesse sonho, no ambiente do passado, e aí eu vou começar a observar os detalhes que acontecem ali. Outros têm sonho com o presente, outros têm sonho com o futuro. Você está conseguindo entender? Lisa, já sonhei com o Senhor, pastor, no dia do arrebatamento. É um sonho para o futuro. Por quê? Porque o arrebatamento ainda não aconteceu, e ela sonhou comigo no sonho no dia do arrebatamento, mas o arrebatamento é no futuro, não aconteceu ainda. Então nós podemos sonhar um sonho ligado ao passado, ao presente e ao futuro, e eu preciso observar esse detalhe. Então, primeiro detalhe que eu preciso observar, eu preciso ver, avaliar como foi esse sonho. Como foi esse sonho? Foi um sonho em que eu estava em tal lugar, assim, em tal tempo. Era no passado? Não, era no presente, porque eu via as pessoas que estavam comigo, eram as pessoas que eu conheço do jeito que é hoje. A minha casa é do jeito que está, o meu carro é o mesmo, meus filhos têm o mesmo tamanho que estava, meu marido é o mesmo, do mesmo jeito que ele é, minha esposa do mesmo jeito. Não, era no futuro, era num lugar diferente, e eu via, né, que estava acontecendo um episódio no futuro, e eu olhei no calendário e estava marcando o ano 2030, 2020, um exemplo. Então, o sonho, onde se passava? Passado, presente ou futuro? Outro detalhe que eu preciso observar: o que você sentia ou sentiu no momento do sonho? Qual era o sentimento que você tinha no momento do sonho? Era um sentimento de medo? Era um sentimento de dor? Era um sentimento de tristeza? Era um sentimento de muita alegria? Era um sentimento de paz? Era um sentimento perturbador de medo? Era um sentimento de muito júbilo e muita festa? Ou de muitas lágrimas, choro e desespero? Então, você precisa identificar o que você sentia no sonho. E em quarto, dentro dessa observação de detalhes, em quarto, você precisa avaliar quem era ou quem são os personagens envolvidos nesse sonho. E quando eu digo de personagens envolvidos no sonho, pode envolver pessoas, pode envolver seres espirituais, quer seja anjos, demônios ou o próprio Deus, quer seja
nesse sonho, se tiver animal, se tiver objetos, se tiver coisas, você tem que observar todos esses detalhes. Conseguiu entender como você vai montar esse primeiro detalhe para você interpretar seus sonhos? Então, o primeiro detalhe que você precisa saber como foi o sonho. Como que foi esse sonho? Pastor, eu não me lembro, eu lembro de algumas coisas. Fica tranquilo, fique em paz. No decorrer do dia, se o sonho for de Deus, for um aviso de Deus, no decorrer do dia, o Senhor vai te trazendo em memória, vai te trazendo lembrança, vai te trazendo. Não precisa se preocupar, porque geralmente a maioria dos sonhos nós acordamos e temos a tendência de esquecer. Mas se é um aviso de Deus, você vai continuar. Pode ser não lembrando de tudo, mas no decorrer do dia o Senhor irá te lembrando, te lembrando, te lembrando, e você vai, se possível, anote. Quando você acordar, anote o máximo que você puder. E depois, no decorrer do dia, você vai então montando tudo isso. Quando você estiver bem acordado, bem lúcido, então você vai observar como foi o sonho, né? Segundo, onde se passava esse sonho? No passado, no presente ou no futuro? Terceiro, o que você sentia nesse momento do sonho? Porque todo sonho gera um sentimento, todo sonho. E quarto, quem eram os personagens, as coisas, os objetos e tudo que estava envolvido nesse sonho? Esse é o primeiro detalhe para nós passarmos a interpretar. Você conseguiu pelo menos anotar? Se você não anotou, depois você assiste novamente a live com o tempo e anote no papel, porque esse primeiro tópico que eu te citei é a base para você conseguir interpretar um sonho. Não tem como Deus te dar a interpretação de sonhos sem esses detalhes que eu te passei. Qual detalhes? Como foi o sonho? Como foi o sonho? Onde se passava esse sonho? Se era no passado, no presente, no futuro? O que você sentiu no momento do sonho? E em quarto lugar, quais os personagens que apareciam, que estavam envolvidos neste sonho? Esses 4 detalhes fundamentais para você interpretar um sonho. Você consegue entender? São fundamentais para você interpretar um sonho. Entenda o que eu estou falando para você a respeito de sonhos. E aí você me diz, pastor, eu tive um pesadelo, isso e aquilo. Pesadelo nós explicamos ainda ontem que são ataques do diabo. Pesadelo, paralisia do sono, tudo isso são ataques do diabo, ataques de Satanás. Eu estou dizendo para você a respeito de interpretar sonhos, que pode ser sonho natural ou aviso de Deus. Dentro disso vem o segundo detalhe. Qual é o segundo detalhe, pastor? Você precisa pegar pelo menos desse sonho que você teve, desse sonho, parar e avaliar três elementos principais. Depois que você avaliou o sonho, como foi, depois que você avaliou o que se passava, se era no passado, no presente, no futuro, depois que você avaliou o que você sentia no momento do sonho, depois que você avaliou todos os personagens que tinha ali e todas as coisas envolvidas, você vai pegar 3 elementos principais para você então começar a discernir o sonho. Como assim, pastor? Olha aqui, ó. Olha para você entender o que nós lemos a respeito de José. E disse: ouve-me, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que eu estava atando molhos no meio do campo. Vai observando elementos que José está falando no sonho. Eis que eu atava molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeava e se inclinava ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Ou seja, os irmãos de José também tinham a capacidade de interpretar sonho. Não era só José que interpretava. Percebe-se que Jacó, ele meio que ensinava os seus filhos a interpretar sonhos, porque quando José terminou de falar, seus irmãos já tinham a interpretação. Quando José terminou de falar, seus irmãos dizem: então você está querendo dizer que no teu sonho tu vai reinar sobre nós?
Peraí, mas José não falou das pessoas, não falou deles. José estava falando de campo, José estava falando de atar os molhos, José estava falando de molhos se inclinando, José estava falando de um molho que ficou em pé diante dos demais. Mas os irmãos dele, por saber interpretar, reuniu todos os detalhes, separou 3 detalhes principais e a interpretação veio. Quais foram os detalhes que os irmãos de José pegou para eles conseguirem interpretar? Primeiro, eles estavam no campo. O que é o campo? O campo é um lugar aberto. Esse é o primeiro detalhe. O campo é um lugar aberto. Aberto. Se está no campo, está aberto. Todo mundo está vendo, todo mundo está enxergando. É um campo aberto. Nesse campo aberto, José atava o seu molho, né? Esse atar o molho quer dizer o quê? Disciplina, união, junto. Não estava espalhado o seu trigo, não. Estava todo junto, disciplinado, amarrado no outro, ligado, preso no outro. Disciplina. Mas o grande detalhe não é o campo e não é o atar. O grande detalhe é o molho em si, que além de estar preso, ficou em pé. De repente, em volta do molho, né? Em volta do molho de José, se reuniu os demais molhos dos seus irmãos. Não foi os seus irmãos, foi os molhos dos seus irmãos de trigo, que se rodeou e se inclinou. Esse inclinar, agregado ao molho de José que ficou em pé, dá a entender o quê? Que José está se sobressaindo diante dos demais. Que o que pertence a José, que é a vida, que é o trabalho, que é os sonhos, que é os projetos, estão se sobressaindo diante dos seus irmãos. Então, na hora os irmãos olharam e disseram: então quer dizer que tu vai reinar sobre nós? Que tu vai dominar sobre nós? E daquele instante passou a ter mais ódio de José. É interessante, você que está me acompanhando, interpretar bem e marcar os seus sonhos. Marcar os seus sonhos, como eu estou dizendo, procurar anotar e avaliar esses detalhes que eu acabei de dizer para você, que é como aconteceu, onde aconteceu, o que você sentia no momento do sonho. Você avaliar tudo isso, porque geralmente quando Deus ele nos avisa através de um sonho, geralmente esse sonho se repete mais de uma vez. Mais de uma vez. Geralmente quando Deus ele está dando um recado, um aviso através de um sonho, esse sonho se repete outra vez, mas não simplesmente da maneira que foi o outro sonho, mas de uma forma diferente, mas com o mesmo significado. Então olha o primeiro sonho que José teve: os molhos dos seus irmãos se inclinavam diante do seu molho que era o principal. Amém. Os irmãos ficaram revoltados, o dia foi embora, a noite veio e eles foram dormir e nada aconteceu. No outro dia, José teve outro sonho. E olha aqui o verso de número 9: e sonhou ainda outro sonho. Não é o primeiro, é outro sonho. E contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejava. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Você está vendo que Jacó ensinou seus filhos a interpretações? Prova é que antes de José terminar de contar o sonho, Jacó disse: que sonho é esse, rapaz? Você está querendo dizer que olha a interpretação, olha como José contou e Jacó na hora pegou os detalhes principais. Os detalhes principais, ou seja, os elementos principais. Quais foram os elementos principais que Jacó pegou? Qual foi? Espera aí. O sol, a lua
e 11 estrelas. Espera aí, o sol sou eu, que sou o cabeça da casa. A lua é a minha esposa, que automaticamente é o resplendor, né, de mim, que sou o chefe da casa, representando a lua. E 11 estrelas, que são a luz menor, que representa os meus outros filhos. Então José está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos se inclinar perante ele. Olha como que José contou e Jacó pegou elementos principais: o sol, a lua e as estrelas. Olha com detalhes para você ver que ele contou claramente 3 elementos principais. É o que eu estou te dizendo. Em todo sonho, como revelação da parte de Deus, existem 3 elementos principais que você precisa pegar esses elementos para você montar a interpretação. Então, quais foram os 3 elementos do primeiro sonho que os irmãos de José entendeu que ele estava falando, que os irmãos iriam se curvar perante ele? Primeiro, o campo. Segundo, o molho dele de pé. E terceiro, o molho dos seus irmãos se inclinando perante o molho dele que estava de pé. Aí veio a interpretação. Os irmãos disseram: tu está querendo dizer que você vai governar sobre nós? Passou-se os dias, voltou o mesmo sonho, só que diferente. E é aí que nós precisamos entender. Voltou tão diferente que não tinha campo envolvido, não tinha molho de trigo envolvido, não tinha nada envolvido, mas tinha uma coisa em comum: o inclinar. O inclinar foi a palavra principal que prevaleceu no primeiro e no segundo sonho. No segundo sonho foi o quê? O sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam perante José. Então, nesse momento, Jacó já interpretou também o sonho. Não demorando dias, José foi vendido, foi para o campo, lançado na cisterna pelos seus irmãos, vendido como escravo para uma caravana de ismaelita. Depois trabalhou na casa de Potifar. Na casa de Potifar foi preso, acusado de assédio contra a mulher de Potifar. Ficou todo aquele período na cadeia preso. Depois de ficar todo o período preso, interpretou lá dentro o sonho do padeiro e do copeiro. E depois de interpretar o sonho do padeiro e do copeiro, então Faraó teve um sonho. Neste sonho ele acordou perturbado e não tinha ninguém que conseguia o interpretar. E aí lembraram que José estava na cadeia e ele tinha essa capacidade de interpretação. Convocaram José, e José veio então diante de Faraó, conforme a Bíblia diz aqui, no livro de Gênesis 41, da seguinte forma. Olha que grandeza. Gênesis 41. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, já tinha 2 anos inteiros que José estava na cadeia, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto a um rio. Preste atenção nos detalhes do sonho. Em pé junto a um rio. E nesses detalhes vai montando os elementos principais. Estava em pé diante de um rio. E eis que subia do rio 7 vacas formosas à vista. 7 vacas formosas à vista, e gordas de carne, e pastava no prado. E eis que subia do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e parava junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magra de carne comia as 7 vacas formosas à vistas e gordas. Então acordou Faraó. Faraó acordou. Quando ele teve esse sonho dessas 7 vacas gordas que saía daquele rio, né? Saía do rio, e de repente na sequência já saía 7 vacas magras do mesmo rio, e parava de frente das vacas gordas e ia ao encontro e devorava as 7 vacas gordas. Quando aquelas vacas comeram as gordas, magras, comeu as gordas, Faraó acordou espantado. Acordou espantado, quem sabe se sentou na cama, olhou para um lado, para o outro, cansado, batimento cardíaco acelerado. Ele disse: meu Deus, o que é isso? O que é isso? Bom, deve ser coisa da minha cabeça. Quem sabe eu estou pensando muito no gado que eu tenho,
nas criações que eu tenho, vou voltar a dormir. E a Bíblia diz que ele voltou a dormir. Verso 5: e depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grande e gorda. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse a Faraó. Olha que detalhe. Qual é o detalhe? Os elementos principais. Faraó, como José, teve 2 sonhos, um diferente do outro, mas com a mesma significância, e tudo se resumia em inclinar perante ele. Faraó teve também 2 sonhos, e nos detalhes: primeiro, a vaca gorda, eram 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Você pode perceber que o número 7 estava no primeiro sonho, tanto para o bem como para o mal. Depois, essas 7 magras devoravam as gordas. Ele volta a dormir, tem outro sonho, que de um só pé de milho, só um pé de milho, saía 7 espigas bonitas e gordas, e logo na sequência desse mesmo pé de milho, saía 7 espigas xoxa e magra, que devorava essas 7 espigas gordas. O que nós percebemos? Nós vemos o número 7 nos 2 sonhos. São elementos que nós temos que ver, pelo menos 3 elementos. O número 7 nesses 2 sonhos. 7 é o número da perfeição. 7 é o número do comprimento entre terra e céu, porque a terra é feita de 4 elementos: é terra, água, oxigênio e fogo, é o que predomina aqui na terra. E o céu tem 3, né? Tem os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, os 3 lá no céu, com mais os 4 aqui da terra, que é os 4 elementos, forma o número 7, que é o número da perfeição, a totalidade entre terra e céu. Então, só nisso, José já percebeu: opa, é revelação do céu, tem o número 7 envolvido, tem alguma coisa envolvida, tem o 7 para o bem e o 7 para o mal. Então, é Deus falando. Outro detalhe que José pegou: as 7 espigas magras devoravam as gordas, como as 7 vacas magras devoravam as vacas gordas, como as 7 espigas magras devoravam também as espigas gordas. Então, ali havia uma fome insaciável, porque apesar de ser magra, conseguia ter espaço dentro daquela espiga magra para caber as espigas gordas. Então, ali havia uma fome fora do comum, ali havia uma fome que não era natural. Então José pegou o número 7, pegou essa fome devoradora, né, dessas vacas devorando as outras vacas, dessas espigas devorando as outras espigas. Ele pegou o detalhe que saiu de um único rio, tanto vaca gorda como vaca magra saiu de um único rio, e tanto as espigas gordas como as espigas magras saíram de um único pé. Então, quer dizer o quê? Que esse problema aconteceria em um único lugar, não era simplesmente não, esse problema estava localizado em uma região, E o que ele disse? Faraó, essas vacas, né, esse rio que você viu, esse rio são as nações da terra, porque rio representa povos, né? Águas, mares, representa povos, são povos, as nações da terra. Essas vacas gordas representam que haverá 7 anos de muita abundância aqui na terra, e depois desses 7 anos de muita fome e muita miséria. E assim também a interpretação dessa vaca. Esse único pé de milho é a representação desse lugar chamado terra, do planeta Terra, que haverá 7 anos de abundância, que são as espigas gordas, e na sequência 7 anos de miséria em que a terra não vai produzir nada. E Faraó disse: e aí, o que eu devo fazer? Você deve entesourar, guardar tesouro
guardar alimento nesses 7 anos de abundância, porque quando vier os 7 anos da fome, o mundo não vai ter interpretado esse sonho, e aí nós teremos alimento para sustentar o mundo e se tornaremos na maior potência da terra. Faraó disse: José, a partir de hoje tu é o governador do Egito. A partir de hoje você está encarregado de fazer isso. Faça esse trabalho, que a partir de hoje eu não quero me incomodar com mais nada. Está tudo nas tuas mãos. Você está acima de tudo e todos. A única coisa que você não pode é querer sentar no meu trono. O resto, você manda em tudo. E o que aconteceu? José guardou por 7 anos alimento. 7 anos. Ao cabo dos 7 anos, a fome veio na face da terra, e todas as nações começaram a perecer, mas recorreram ao Egito, que tinha em depósito muita comida. Inclusive seu pai e seus irmãos foram buscar comida e comer diante de José, e todos se inclinaram perante ele para cumprir o sonho que José teve. Você conseguiu entender como que se pega os elementos para você montar um sonho? Então todo sonho tem elementos principais, e nós temos que saber focar nos elementos principais, porque às vezes nós desviamos o olhar e focamos em uma coisa só. Por exemplo, eu tenho um sonho que eu estou indo de carro, um exemplo, eu estou indo de carro, né, dirigindo numa BR, e eu olho do lado, tem uma cobra, uma grande serpente ali do lado, uma grande serpente ali do lado, e eu continuo dirigindo, e mais logo ali na frente, eu vejo um grande rio de águas correntes. E aí, como que eu vou interpretar esse sonho? Eu vou voltar meu olhar só para a serpente e achar e ficar espantado porque tinha uma serpente no meu sonho? Não. Eu tenho que interpretar e pegar os elementos principais e fazer esse discernimento. De que maneira? Peraí, eu estava dentro de um carro. Dentro desse carro, a serpente não tem capacidade de me atingir. Ela está para trás, ela está do lado lá. Eu vi ela, mas ela não tem capacidade de me atingir. Então essa serpente não tem base no meu sonho. Não tem base. Eu estou na BR, eu estou na estrada. Do lado eu vi um rio de águas cristalinas correndo. Rio representa a vida. Rio representa a vida. Águas representa a vida. E eu estava na BR dirigindo. Espera aí. Será que Deus não está querendo dizer para mim nesse sonho? Um exemplo. Será que Deus não está querendo dizer para mim neste sonho que eu devo continuar nesta caminhada, sem olhar para as cobras, sem olhar para a direita, para a esquerda, para lado nenhum, continuar nessa caminhada, porque Ele tem rios de água viva para derramar na minha vida? É Ele dizendo para mim continuar nessa estrada como eu estou indo para frente, porque Ele quer que eu vá para frente, e que eu não fique olhando para o lado, onde estão as cobras, onde estão os problemas, mas que eu continue indo para frente, porque Ele tem rios de águas vivas para manifestar e para fluir da minha vida. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Então muitas das vezes nós focamos, né? Não, eu sonhei com a cobra. O que é sonhar com a cobra? Mas às vezes a cobra estava ali naquele sonho, a serpente estava ali naquele sonho, mas ela não tem nada a ver com a significância do que Deus está querendo dizer. Esse exemplo que eu estou te citando, nesse exemplo, o detalhe principal é que você está dentro de um carro. E dentro desse carro, o que predomina é a pista que você está indo para frente. Por mais que você virou a sua cabeça e olhou e viu uma serpente, mas a serpente não pode te atingir dentro do carro, porque você está em velocidade e ela está lá do outro lado, então ela não pode te atingir. Ela é apenas um detalhe. O rio de águas que estão correndo, você não está dentro dele nadando ao contrário, você não está envolvido na correnteza, você apenas viu as águas correndo, mas você continuou dentro do carro, dirigindo na BR. Então, o que dá para nós entender? Não é a serpente, o detalhe, não é. A serpente ficou para lá, ela não tem nenhuma força contra mim, nenhuma atividade contra a minha vida. O rio, as águas continuam fluindo normal e as águas eram muito belas. Porém, eu continuei dirigindo na BR. Então o que Deus quer de mim? Deus na realidade Ele está falando comigo em sonho para mim continuar servindo a Ele, caminhando, marchando na sua presença, não dando ênfase às serpentes que não podem me atingir, e entendendo que Ele tem rios de água cristalina para manifestar na minha vida, rios de água viva para
fluir dentro de mim. Eu vou continuar nessa caminhada, eu vou continuar nessa jornada, servindo ao Senhor e fazendo a sua vontade, custe o que custar. Eu não vou voltar atrás, não vou me entregar aos problemas, eu vou continuar servindo ao Senhor. Você consegue entender? Deu para você mais ou menos entender que você precisa, depois que você observa os detalhes, a cobra não está bem, Deus mostra que o inimigo está malhando Deus. Você consegue entender? Então você precisa entender como foi o sonho, onde se passou esse sonho, se foi no passado, no presente, no futuro. Terceiro, o que você sentiu nesse sonho. E quarto, quais os personagens envolvidos nesse sonho. Conforme eu acabei de citar para você aqui o caso de José na terra do Egito, que ele interpretou pelos personagens que ali tinham. Outro detalhe para você saber discernir, né, interpretar o seu próprio sonho. Você está conseguindo compreender? Tá dando para você entender? Ou está muito complexo, está muito difícil? Hã? Vamos lá, deixa o seu like para cima aí. Você está conseguindo compreender ou está muito difícil? Me diga aí para mim, só para mim saber. Está conseguindo compreender ou está difícil? Está dando para entender? Diga aí se sim ou não, tá bem claro ou não está? Como que está? Está conseguindo compreender? Ou está difícil? Pastor, eu não estou entendendo nada, está todo embaraçado, não estou entendendo. Você está conseguindo compreender ou não? Eu estou aqui, eu quero te ajudar a você compreender. Não consegue compreender? Consegue ou não consegue? Como que é? Deu para entender? Está claro? Está claro? Está entendendo? Você que não entendeu, o que você não entendeu? Escreva aí. O que você não entendeu? Deu para entender ou não deu para entender? Entendeu perfeitamente? Sim. Pastor, como que eu posso entender se é profético ou não é profético? É o que eu acabei de dizer para você. Tem sonhos que vêm para a nossa vida, que nós temos esse sonho. Quando nós acordamos, a gente não lembra de nada e ele não volta. Foi um sonho. Não é todo sonho que é voz de Deus. Não é todo sonho que nós temos que interpretar. Você está entendendo? Não é todo sonho que nós temos que interpretar. Não é todo sonho que nós entendemos. Tem sonho que nós não vamos entender porque não é uma revelação de Deus. Você consegue entender? É apenas um sonho. Já tem sonho que é voz de Deus. E geralmente, quando é voz de Deus, é o que eu estou dizendo para você. Esse sonho, ele vem e se repete de outra maneira. Já aconteceu com você aqui? Escuta o que eu vou dizer para você. Já aconteceu com você de você ter um sonho, você acorda no meio da noite, e aí você diz, vou no banheiro, acabei de ter um sonho muito real, vou no banheiro. Você vai no banheiro, depois você vai lá, toma uma água e volta a dormir, e o sonho continua. Para que revelação, para que alerta mais claro do que isso? É um alerta de Deus para a sua vida. Você sonhou, acordou, depois deitou e o sonho continuou. Você consegue compreender? Então nós precisamos entender isso, esses detalhezinhos. Não é todo sonho que eu tenho. Eu tive um sonho que a minha mãe morria. Eu tive um sonho que meu pai morria, que meu filho morria, que a minha mulher morria. Eu tive um sonho. Não é todo sonho que é revelação de Deus. Tem sonho que é apenas um sonho. Você precisa pegar os detalhes para que você possa, com a ajuda do Espírito Santo, você precisa deixar o Espírito Santo fluir na sua vida, para ele trazer essa interpretação, porque é o próprio Deus que traz a interpretação. Você consegue compreender? Entende? Então, como que eu posso entender se eu estou tendo um sonho que é uma revelação de Deus ou não? Se eu posso entender que é um sonho bom ou um sonho ruim? Escute isso. Como que eu posso discernir se o sonho que eu estou tendo é um sonho bom ou um sonho ruim? Eu preciso voltar no primeiro tópico. Qual o sentimento que eu estou tendo nesse sonho? Tem sonho que nós sonhamos que não dá vontade de acordar. Tem sonho que nós sonhamos que não dá vontade de acordar, e quando nós acordamos, nós fechamos o olho para tentar dormir de novo, para o sonho continuar. Você consegue compreender? Nós temos um sonho, aí a gente acorda assim, diz, nossa, é um sonho, meu Deus do céu, faça voltar de novo. Aí você fecha o olho para tentar dormir. Quem aqui já nunca fez isso? Quem aqui pode dizer que nunca fez isso? É impossível uma pessoa aqui que nunca teve um sonho, que você acordou e disse, nossa, é apenas sonho, meu Deus do céu, eu vou voltar a dormir para esse sonho voltar. De tão bom que estava, de tão maravilhoso que estava. Então nós precisamos
ver qual a sensação que nós estávamos nesse sonho. Embasado na sensação que nós estávamos nesse sonho, aí então nós precisamos começar a observar o que nos cerca momentaneamente, o que se passou e o que há de acontecer no futuro. Como assim, pastor? Por exemplo, eu vou te citar um exemplo para você interpretar um sonho. Eu tenho um sonho, e nesse sonho aparece para mim um leão. E eu vou te explicar o que aconteceu comigo. Aparece um leão. Só que eu tenho muito medo desse leão. Eu entro em pânico só de ver esse leão. Minha vontade é sair correndo desesperadamente, e esse leão vem rugindo para me pegar, para me atacar. E eu corro com muito medo desse leão. Com muito medo. E aí, pastor? E aí que eu preciso interpretar da seguinte forma. A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, e que Satanás, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Peraí, se fosse o leão de Judá, eu teria medo? Se fosse o leão da tribo de Judá, eu correria desesperadamente com medo? Se fosse o leão de Judá, eu iria sentir esse pânico, esse pavor e esse desespero? Pensa comigo, eu iria sentir isso, esse desespero, esse medo, esse sentimento ruim no meu sonho, se fosse o leão de Judá? Não, de maneira nenhuma. É o leão de Judá. Ele não iria tentar me atacar, bramando contra mim, de maneira nenhuma, e nem ia correr atrás de mim, porque o leão de Judá é a representação do próprio Jesus. Então, esse leão que correu atrás de mim é o próprio Satanás me perseguindo. É uma perseguição espiritual. Então, dentro de um sonho pode aparecer duas coisas, dois animais, dois personagens, que eu tenho que avaliar dentro do sonho qual foi a minha reação, o meu sentimento e o meu comportamento, para me entender se é algo ruim ou algo bom. Você consegue entender? Por exemplo, eu tenho um sonho com um gato. Aparece para mim um gato nesse sonho. E nesse sonho era um gato que estava num lugar escuro, passando naquele lugar algumas sombras negras, sabe? E um movimento muito estranho, um lugar úmido, um lugar estranho, esquisito, umas casas mal abandonadas, né? Mal cuidadas, abandonadas. E eu naquele lugar senti muito pavor e muito medo, mas ali estava um gato, e aquele gato estava me olhando. O que isso representa? O próprio espírito do diabo, o próprio Satanás. Mas no outro dia eu tive o mesmo sonho, um exemplo. Só que nesse sonho eu estava dentro de casa e entrava porta dentro um gato muito manso, muito meigo, que sentou aos meus pés e dormiu tranquilamente. E eu olhei para aquele gato e senti muita afinidade por ele. E daí que ao mesmo tempo o gato pode ser a representação de um demônio, como também pode ser a representação de uma vida de instabilidade, de uma vida tranquila. Você consegue compreender? Porque o gato, como ele pode representar o diabo, ele pode representar também o sossego e a tranquilidade, porque o gato é um bicho sossegado. O gato é um bicho sossegado. Você não vai ver um gato agitado, correndo para lá e para cá, como um cachorro é agitado. Não, o gato geralmente é mais tranquilo. Até o seu andado é um andado mais compassado. O gato é um animal que gosta de conforto. Então, só de você ver aquele gato tranquilo, aquele gato recatado, isso representa o quê? Uma vida tranquila, uma vida de conforto. Deus preparando algo especial para a sua vida. Um animal dentro de dois sonhos pode trazer duas interpretações. Você está conseguindo entender? Como disse o Edmilson Ramos, tem que analisar o contexto do sonho. É exatamente o que eu disse. Você tem que avaliar o que você sentiu. Por isso que interpretação de sonhos é muito importante. Você, quando acordar, focar no que você sentiu no sonho, no que aconteceu, qual a reação que você teve nos teus sentimentos na hora do sonho. Porque se você não focar nisso, fica difícil de você conseguir trazer uma interpretação, ter uma interpretação de Deus, ou passar para alguém a respeito de como interpretar.
Por exemplo, o cachorro, né? Você tem um sonho com um cachorro preto, correndo atrás de você, babando e uivando, e correndo atrás de você, e você naquele desespero, cai, não cai, e aquela coisa toda e não consegue. E daí? Como que foi o sonho? Você sentiu muito medo? Demais, muito medo, pavor, acordei suando frio. Quem é esse cachorro? É o próprio diabo, o próprio Satanás, atacando você espiritualmente. Não, pastor, eu tinha um sonho que era um cachorro brincalhão, um cachorro mansinho, que vinha e pulava no meu colo, que aonde eu ia ele ia atrás de mim comigo. E aí, será que é alguma coisa ruim? Só de você no sonho ter tido esse sossego, essa paz, representa o quê? Ao mesmo tempo que o cachorro representa o espírito do diabo te perseguindo, o cachorro pode representar uma boa amizade se aproximando, pessoas boas sendo direcionadas por Deus para a sua própria vida, porque o cachorro é o melhor amigo do ser humano no tocante aos animais. Então, o que vai pesar no contexto da aparição deste animal é o sentimento que você tem, o lugar que você está e os fatos que estão acontecendo naquele momento. Você não pode dizer, eu sonhei com um cachorro, era o diabo me perseguindo. Não, que quem sabe naquele sonho você estava em paz, era um cachorro meigo, e nessa meiguice desse animal, pode revelar o quê? Que Deus está encaminhando pessoas boas para somar na tua vida, porque quando Deus quer nos abençoar, Ele coloca pessoas na nossa vida. E quando o diabo quer nos atrapalhar, ele também coloca pessoas em nossa vida. Mas nós temos que avaliar o que gera essas pessoas em nossa vida. Se essas pessoas geram paz ou se essas pessoas geram tormento. Assim também é no sonho. Nós temos que avaliar se esse sonho foi um sonho perturbador ou se é um sonho tranquilo. E assim diante de tudo. Tem momentos que você sonha com águas. Nossa, sonhei que estava correndo uma água muito suja, uma água muito caudalosa, tinha muita tranqueira dentro dessa água. Muita tranqueira dentro dessa água, e eu não entendi nada, tinha muita sujeira. Deus abençoe, diácono Celso, missionária Eliana, toda a família. Eu não consegui entender o que aconteceu, era um rio, estava correndo, passando muita água suja, mas eu estava do lado observando, e estava tranquilo, estava calmo. Se você no sonho estava calmo, estava tranquilo, então não é porque as águas estavam sujas e caudalosas que quer dizer que você vai ter algum problema lá na frente, que vai morrer alguém da família, que vai acontecer a tragédia ou a destruição. Nós precisamos avaliar dentro do sonho como nós estávamos nos sentindo, porque dentro de todo sonho nós sabemos identificar como nós estávamos. Todo sonho traz carregado com ele o sentimento bom ou ruim, de tristeza ou de alegria, sabe? O sentimento de fé ou de dúvida, o sentimento de segurança ou de estar inseguro na presença de Deus. Você consegue compreender? Por exemplo, escrever o pastor fala sobre o sonho da cantora Marília Mendonça. Teve que ela poderia ter feito se tivesse entendido o sonho. Por exemplo, ela teve um sonho. Desse sonho, ela voava com algumas pessoas, né? Segundo ela, estava com algumas pessoas, e nesse sonho tinha cachoeira, tinha águas, né? Tinha águas, e no sonho que ela fez a postagem, eu não me lembro claramente, mas alguém pode lembrar aí para mim, escrevendo ali no tempo, ela relatou que foi uma noite de terror. Segundo o que eu vi, alguma matéria meio de relance, ela disse: foi uma noite de terror, um pesadelo, um tormento. Se vocês que estão aí na linha do tempo, se vocês lembrar com detalhe do que ela disse no sonho, ela disse assim, que teve um sonho, que via cachoeira, que estava voando com pessoas, com amigos, e nesse sonho muitas águas, cachoeira, e foi uma noite de guerra, né? E ela ainda brincou, né? Dizendo que não fez xixi na cama, isso e aquilo, mas que foi uma noite de guerra, uma noite de terror. Por quê? Porque dentro daquele sonho, ela estava sentindo a sensação não boa para aquele momento. A sensação como um aviso de Deus não bom para a sua vida. E aí, pastor, o que fazer dentro disso? Se ela teve o seu, o que ela deveria fazer? Ela deveria se voltar para Deus. Se voltar para Deus. Se voltar para o Senhor, porque todo encanto, toda maldição, todo laço armado contra a nossa vida, em Cristo Jesus é desfeito. Todo laço de morte contra a nossa vida é desfeito em Cristo Jesus.
O sonho que Faraó teve era para o Egito se acabar em nada. Escuta, o sonho que Faraó teve, o Egito iria se acabar em nada. Por quê? Porque a fome viria sobre a face da terra, e veio. Foi inevitável a fome. Porém, por José ter o discernimento dos sonhos e ter o Espírito Santo, Deus deu a estratégia e disse assim, ó: a fome virá, mas também junto com a fome, se você, Faraó, usar a humildade e permitir com que os celeiros sejam entesourados com alimento, a terra virá comprar alimento de ti. Faraó foi humilde e disse: a partir de hoje governa o Egito para mim. José governou e o Egito virou a maior potência, e a miséria não predominou no Egito. A miséria predominou na terra, mas no Egito não. Quando Deus fala em sonho, nós temos que ter a humildade de entender que Ele está nos avisando e se voltar para Ele. Se voltar para Ele. Pastor, mas se ela se voltasse para Deus, o acidente seria evitado? Não seria evitado, quem sabe? Porque Deus sabe o que faz. Cada um tem o seu tempo aqui na terra. Não seria evitado, mas eu te garanto que coisas, quem sabe, espirituais que aconteceram, poderiam não acontecer, né? Por quê? Porque se nós nos colocarmos humildemente na presença de Deus, nós automaticamente receberemos essas revelações e Deus nos livrará de laços terríveis. Só para você ter uma ideia de como que funciona, deixa o seu like para cima aí, tá baixo, hein? Tem muita gente que chegou depois e ainda não deixou o like. Deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos para cima, vamos lá, deixa o seu like, deixa Deus te usar. Eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava passando por um momento de grandes dificuldades na minha vida. Eu estava muito enfermo, muito doente, e eu tive um sonho. Nesse sonho aparecia para mim, para minha esposa e para o nosso filho um grande leão. E aquele leão tinha um olhar, uns olhos com um brilho que não tem como eu explicar para você o brilho dos olhos daquele leão. Não tem como. Quando eu vi aquele leão, eu disse para minha esposa e para o nosso filho: disse, ó, entre nesse quarto, porque não tem nada a ver com vocês, é comigo que ele quer falar, e eu vou resolver esse negócio, e eu vou ao encontro dele. Isso no sonho. E aí minha esposa e o menino entrou num quarto, fechou a porta, e eu fui em direção desse leão. E era como se fosse, eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir aqueles filmes antigos de faroeste, que tinha aqueles bares, né, escrito salão, né, que é escrito shalom, né, que tem as duas portas, né, porta de vai e vem, duas portas, uma que vai e uma que vem assim, aquelas meia porta, né, como se fosse um portão pelo meio, não é uma porta que fecha tudo não, um portão, vai e vem, né. E eu fui em direção daquele leão, e aquele leão atravessou o meio das duas portas e encostou no meu rosto, assim, questão de 2 centímetros, com aquele olhar tão profundo que eu mal conseguia olhar nos olhos daquele leão. E ele disse para mim assim, ó: hoje, olhando nos meus olhos, hoje eu estou te dando mais uma chance, e é a última. E eu disse: mas como assim? Você sabe quem sou eu. Virou as costas e foi embora. E eu acordei. Quando eu acordei, eu disse para minha esposa, cutuquei ela e disse: Jesus acabou, eu estou falando, está me arrepiando, aleluia, Jesus acabou de me visitar. Ele acabou de me visitar, e Ele está dizendo que está me dando mais uma chance, e isso é muito glorioso, porque isso me dá certeza de que eu não vou morrer. Isso me dá certeza de que eu não vou morrer. Ele olhou nos meus olhos, e dentro dos olhos dele eu via como se corresse um rio de águas cristalinas, mas não tem como te explicar. Era um olho, mas não é como o nosso olho. Era um olho que corria um rio dentro do olho daquele leão. Um leão assim com uma juba muito grande, que tomava quase conta do ambiente inteiro. Do ambiente inteiro. E ele simplesmente disse: eu estou te dando a última chance. Mais uma chance. E eu disse: mas como assim? Você sabe quem sou eu. Virou as costas, passou por aquela porta, sumiu, e eu acordei. Quando eu acordei, eu sentei na cama, cutuquei a esposa e disse: Jesus falou comigo, eu não vou morrer desse mal. Eu não vou morrer.
e para a glória de Deus eu estou aqui saudável, para a glória de Deus eu estou aqui bem. E isso aconteceu depois de eu passar 10 dias entre a vida e a morte, na Santa Casa, desenganado pelos médicos. 10 dias sem os médicos encontrar o problema que eu tinha, e uma dor mortal por dentro de mim, que eu rasguei 2 colchões do hospital, 2 macas daquela do hospital na unha, de tanta dor na boca do estômago. E simplesmente depois que aquele leão apareceu, nunca mais, para a glória de Deus, esse mal veio sobre a minha vida. Eu não tive medo daquele leão, não, eu não tive medo daquele leão, eu não tive desespero. Eu entendi no sonho que aquele leão estava vindo para resolver alguma coisa comigo. Por isso eu falei para a esposa e para o menino: entra no quarto e fique lá, fica lá, deixa eu aqui sozinho que eu vou resolver isso com ele. E fui ao seu encontro. Não peguei pedaço de pau, não peguei uma cadeira, não peguei nada. Fui na mão limpa, porque dentro de mim, no sonho, aquele leão não iria me comer, não iria me matar, não iria me arranhar, não iria fazer nada. Aquele leão queria conversar comigo. Isso no sonho. E quando eu acordei, embasado na paz que eu tive dentro do sonho, e pelo que eu ouvi, eu entendi que era o próprio leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo, me visitando e me dando uma chance de nova vida, uma chance de saúde, uma chance de paz. Eu não tive dúvidas nenhuma, porque juntando todas essas interpretações que eu passei para você, aconteceu isso. Outro episódio que aconteceu, nós já vamos encerrar com a oração, mas eu estou te falando para você interpretar teus sonhos. Você precisa usar essa arma que Deus te deu, porque o Senhor, Ele quer falar com os seus nesses últimos dias. Eu tive um sonho, aproximadamente no ano de 99, eu tive um sonho que eu estava parado num lugar, e de repente, passava por mim um pássaro, eu lembro que nem hoje, isso foi no ano de 99, olha o tempo que já passou, 99, passava um pássaro com as asas muito grandes, um pássaro branco, mas em uma das asas daquele pássaro, estava pegando fogo, colocaram fogo, e de repente ele se voltou e veio voando, fazendo um voo rasante, e pousou nos meus pés, parou, e a fumaça, aquele fogo que estava na asa, foi se acabando, e aquele pássaro ali parado, e eu acordei. Quando eu acordei, eu disse: meu Deus, o que é isso, meu Pai do céu? Deixa eu começar a avaliar. Um pássaro voando, um pássaro branco voando, pegando fogo na asa. Eu estou aqui sozinho vendo essa situação. O que será que é isso, Jesus? E fui para a oração, e comecei a avaliar detalhes daquele sonho, o lugar que eu estava, que era um campo muito aberto, mas era um lugar que eu não conhecia, um lugar estranho, né? Era um lugar estranho, mas não era um lugar que eu conhecia do passado e nem do presente, era um lugar que eu não conhecia. Então, por eu não conhecer o lugar, já revela que é uma coisa do futuro. Só de eu não conhecer o lugar, já mostra que era algo para o futuro. E aquele pássaro branco, que quando eu olhei, disse: nossa, colocaram fogo na asa do pássaro. Ele fez meia volta assim, deu aquela volta aberta e veio. Mas passarinho, eu não vou desse jeito, dando uma volta aberta. Eu comecei a interpretar: esse pássaro não pode ser um avião? Esse pássaro não pode ser uma aeronave? Um pássaro branco, grande. Não existe pássaro branco grande que voe desse jeito. Era um pássaro encorpado, cheio de penas. E eu disse: meu Deus. Mas, amém. E os dias passou. De repente chegou uma agenda para mim, e pregar em Caracas, na Venezuela. Eu fui pregar em Caracas e em Maracaibo, na Venezuela. Quando eu entro dentro do aeroporto, né, depois que eu fui, que eu preguei em Caracas, preguei em Maracaibo, depois voltei e preguei em Caracas de novo, que eu vou até o aeroporto, né, Simão Bolívar, em Caracas, que eu estou parado ali no saguão, antes de entrar no túnel de embarque, que eu olho, vem encostando um avião grande da Lufthansa, a antiga Lufthansa, uma empresa alemã, vem encostando, aquele avião tudo branco. Eu disse: meu Deus, começou a me arrepiar o corpo inteiro.
eu disse: meu Deus, é o avião, o pássaro que eu sonhei em forma de um avião. O sangue de Jesus tem poder, me dá o livramento, meu Pai, repreenda o espírito mal. E aí começou a me dar uma coisa ruim por dentro, um mal-estar, um negócio muito estranho, um nó na garganta, um sentimento de pânico, de pavor. E eu vendo as pessoas, todo mundo sorridente, todo mundo ali contando caos, isso e aquilo, todo mundo ali na época, poucas pessoas tinham celular, a maioria das pessoas tinha o bip. Eu não sei se você lembra do bip, que era uma caixinha pequenininha que alguém, quando queria que ligasse, mandava uma mensagem: liga para mim. Aí o bip fazia bip, bip. Aí a pessoa olhava e dizia: fulano está pedindo para mim ligar para ela. Então muita gente recebendo mensagem no bip e aquela coisa toda, e eu ali angustiado, disse: meu Deus, de onde esse povo está tirando tanta alegria aqui nesse aeroporto? E aí deu a hora de nós embarcar, e nós embarcamos. Escute o que eu estou dizendo para você, eu não estou contando o caso, estou dizendo o que aconteceu comigo. Quando aquele avião começou a funcionar as turbinas, porque tem dois estágios: um estágio normal, que a turbina está só rodando, o segundo estágio, que ela começa a pegar força, e o terceiro, que já é quando está na pista para levantar voo. Quando ela entrou no segundo estágio, que eu olho para a asa, começa a sair uma lapa de fogo de uma das turbinas. Começa a sair uma língua de fogo muito grande, antes do avião levantar voo, uma língua de fogo muito grande daquela turbina, e de repente o povo se desesperou dentro do avião, e gente gritando, cada um gritando pelo seu santo, isso e aquilo, e o piloto disse: gente, se acalme, nós não vamos levantar voo, os ônibus estão vindo aqui para vocês evacuar de dentro da aeronave, que o avião está com problema em uma das turbinas, está pegando fogo, mas não se apavore, que está tudo sob controle. E de repente nós descemos, eu peguei o ônibus e fui todo mundo ali em pânico, e eu no mesmo sintoma, pensando comigo: meu Deus, há cerca de um mês atrás, aquele pássaro branco que passou com a asa pegando fogo e voltou nos meus pés, foi Deus alertando para mim entrar em oração, que Ele queria me dar um grande livramento. Só de falar me arrepia o corpo inteiro, só de falar me mexe comigo, porque Deus falou comigo e me deu um grande livramento naquela ocasião. Deus manifestou da sua glória e da sua grandeza naquele. Eu não esqueço desse episódio, eu não esqueço. Não era para mim estar aqui, e tantos outros livramentos que Deus manifestou através de revelações em sonhos, da misericórdia dele e da grandeza dele, porque ele é bom e maravilhoso. Nós entramos nos ônibus. Eu lembro que encheu 3 ônibus. Nós voltamos para dentro do aeroporto, e quando foi próximo, umas 6, 7 horas após, pegamos outro voo, e graças a Deus chegamos em São Paulo. E de São Paulo eu fiz escala e fui para Curitiba, e tudo correu bem. Mas Deus avisou antes, e desse aviso antes eu fiquei em oração, todos os dias lembrando daquele sonho, orando, lembrando e orando, lembrando e orando. E o pássaro branco, na realidade, que pousou nos meus pés, foi aquele avião que nem do chão se levantou. Então nós precisamos pegar humildemente essas revelações em sonho, e não sair por aí contando como o homem e a mulher que Deus fala. Não, ter a humildade de entender que o Senhor é bom, e quando Ele fala, Ele quer nos poupar, quando Ele fala, Ele quer nos guardar. Nós precisamos avaliar o sentimento que nós temos quando isso acontece em nossa vida. Eu te falei de 2 sonhos que eu tive: do leão, que foi quando eu tive a certeza de que era Jesus, por causa da paz que eu senti, e desse pássaro branco, que me incomodou por mais de meses aquele sonho, ao ponto que quando eu vi aquele avião na pista do aeroporto Simão Bolívar, na Venezuela, aquilo me deu um desespero por dentro, um pânico por dentro. E isso que eu estou dizendo para você é semelhante, quem sabe, o que aconteceu com a cantora que morreu. Aí você diz: o que? Ela teve sonho, quem sabe esse sonho estava latente na sua mente direto, dia e noite, noite e dia. Mas quem sabe a pessoa está tão envolvida com trabalho, com correria, com fama, com dinheiro, com isso e aquilo, que a pessoa não tem tempo de lembrar das suas origens, que foi em Cristo Jesus, que foi em Deus. E aí simplesmente naquele dia do embarque, todo mundo viu a pessoa com o semblante descaído, triste, longe, preocupada, comendo uma maçã, com a cabeça lá no além, quem sabe lembrando do sonho que teve, mas ao mesmo tempo, pessoa que sabe não teve, eu não estou aqui acusando e falando nada, eu estou dizendo, e você está entendendo o que eu estou dizendo, mas quem sabe a pessoa não teve a simplicidade e a humildade de reconhecer: Deus, me dá o livramento. Deus, aquele sonho que eu tive,
que foi uma perturbação, livra esse laço da minha vida, me livra dessa armadilha, me proteja. E eu tenho certeza que se a pessoa entra nessa situação de oração e de dependência de Deus, o Senhor dá o livramento, o Senhor protege, o Senhor guarda, porque essa é a especialidade do nosso Deus, guardar e proteger aqueles que confiam e credibilizam a sua palavra. Amém? Então, pastor, o que eu tenho que fazer para me interpretar meu sonho? É o que eu acabei de te dizer. Você precisa avaliar o sentimento que você teve no sonho. Você precisa pegar dentro desse sonho pelo menos 3 elementos principais para você saber desses elementos principais. Como eu disse, eu estava num campo aberto, esse pássaro branco voando, um pássaro grande, e o fogo em uma das suas asas. Esse pássaro fez um voo e voltou até meus pés. Espera aí, o que eu preciso entender? Eu tenho que usar, né, a minha imaginação, a minha cabeça, e entender que é livramento de Deus, que é Deus me protegendo, que é alguma coisa, não é um passarinho pegando fogo, não é que a natureza vai se acabar em fogo, né? Não tem nada a ver. Eu tenho que avaliar, trazer, puxar para a minha vida, ver se tinha mais pessoas comigo no sonho, interpretar se o sonho está dizendo a respeito de mim ou para outra pessoa, porque às vezes Deus mostra outra pessoa, às vezes Deus mostra outra pessoa e nós temos que passar isso para a pessoa. Às vezes Deus mostra nós para outras pessoas e nós temos que, quando ouvir, saber avaliar e receber se a pessoa está falando um sonho normal ou se ela está te entregando uma revelação. Amém? Então, eu creio que você compreendeu, como diz o ditado, o detalhe para interpretar o sonho. Há alguma dúvida? Há alguma pergunta a ser feita? Senão nós vamos encerrar, porque essas lives que nós estamos fazendo, eu estou me estendendo muito, hein? Todas as lives estão passando de 1h e pouco aí. Então, daqui a pouco você vai dizer, pastor, o senhor está cansativo demais, pastor, tem que parar de ser cansativo assim. Então eu não quero ser cansativo. Eu quero saber se você compreendeu, porque eu já vou fazer uma oração para abençoar a sua vida. Deixa o like para cima, vamos lá, deixa o seu like para cima. Deixa o like para cima em nome de Jesus. E aí, tem alguém que tem alguma pergunta? Está tudo certo? Está tudo, como diz o ditado, está sanado, sem dúvida nenhuma. Pronto para sonhar e interpretar? Pronto para sonhar e interpretar na presença de Deus? Está tudo certo? Tudo tranquilo? Está tudo bem? Pastor, eu tive um sonho. Nesse sonho eu sonhei com uma criança. E essa criança chorava muito, 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 muito. E aí você tem que parar e avaliar onde essa criança estava, como era a situação dessa criança. Porque muitas das vezes, quem sabe, essa criança pode ser até mesmo o Senhor levando você lá atrás e te dizendo: essa criança que está chorando muito é você, porque você precisa perdoar algumas mágoas lá do passado, alguns traumas que fizeram em você lá no passado, alguns traumas que causaram em você, essa criança que está chorando, ela está dentro de você porque é você mesmo. Então, libere perdão, né? Consegue entender? Dá para entender? Às vezes nós sonhamos, pastor, todo mundo estava calçado e só eu estava descalço. O que é isso? Será que é o demônio da miséria contra a minha vida? Às vezes, esse estar descalço é Deus dizendo: ei, você precisa um pouquinho mais de humildade, precisa um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de se conter e não dar uma resposta na lata, assim, você está entendendo? Sempre sonho com muitas, deixa eu ver aqui, sempre sonho com muitas pessoas negras, com dentes estranhos e tirando sarro de mim. Olha aí, dentro de um sonho como esse, você precisa observar alguns detalhes. O que? Os dentes estranhos, né? E o sarro. E o que mais? Não por causa do pigmento da pele, porque não que é questão de que a pessoa é uma pessoa negra, mas muitas das vezes pode representar os espíritos das trevas, da escuridão, zombando, escarnecendo de ti, ou seja, se montando e se armando para tentar acabar com a sua própria vida. Você consegue entender? Sonhei vendo um senhor vendendo peixes grandes. Olha aí, um senhor vendendo peixes grandes. É uma interpretação muito simples assim da gente fazer. Por quê? Ele não estava dando peixe, ele estava vendendo.
e os peixes eram grandes. Se você for observar, peixe grande na Bíblia Sagrada significa almas importantes. Peixe grande significa almas importantes sendo salva. Mas essas almas importantes do sonho, esse homem estava vendendo. Se ele estava vendendo, aí já envolve um exemplo, o diabo. O que? Satanás lutando, né, para não soltar algumas almas preciosas que estão nas garras dele. E se você sonhou, é você que vai ganhar essas almas. Se você sonhou, é você que vai evangelizar essas almas, e esses peixes grandes serão comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Consegue compreender? Então, nós precisamos nos colocar dentro do sonho. Sonhei expulsando demônios, e às vezes eles querendo entrar em mim mesmo. Essa é uma questão de que Deus ele quer fazer de você uma autoridade espiritual, e você precisa estar preparada no jejum e na oração, porque se você for enfrentar demônios despreparado, eles saem de lá e entram em você. Então precisa de um preparo. Sonhei que estava expulsando, você estava expulsando, mas eles vinham para entrar em você. Então o que precisa? Precisa-se desse revestimento, que é através da oração e do jejum. Deixa eu ver aqui, que mais aqui, algum sonho. Sonhei que eu estava no meio de um tiroteio, batalha espiritual, e é o que está acontecendo nesse momento, tiroteio. Os demônios atirando de lá para cá, e anjo com escudo nos protegendo do dardo inflamado do maligno, e o Senhor nos guardando. Nós estamos no meio de um tiroteio. Isso nada mais nada menos é do que Deus te alertando para você se revestir, porque a guerra está montada contra a sua vida. Deixa eu ver o que mais aqui. Sonhei com cobra me atacando, e depois via um rato também. Bom, cobra geralmente quando está nos atacando, né, são espíritos do diabo, espírito de traição, de falsidade, mas aliado a uma área da sua vida, que é o que? A área financeira. Por quê? Porque tinha rato. Rato representa a miséria. Então tinha a cobra te atacando e o rato também. Então, ou seja, isso pode ser alguém armando contra a sua vida, para você perder o seu trabalho, para você se desestabilizar financeiramente, para que o mal venha entrar na sua vida financeira e você venha sofrer grandes danos aqui nessa terra. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Sonhei de vestido branco e um rapaz me abraçava. Olha, isso pode indicar duas coisas. Você tem que avaliar o que você sentiu no sonho, né? Que eu estou dizendo, o sentimento que estava no sonho. Pode ser, né, o Senhor trabalhando e gerando um sentimento glorioso no seio da sua família, restaurando a tua vida sentimental, porque você estava de branco e tinha um rapaz te abraçando. Isso pode representar bênção na vida sentimental, e pode também representar que você está, a cada dia que passa, se tornando na noiva do Cordeiro de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Ele te abraçando, você na qualidade de noiva, como todos nós somos noiva do Cordeiro de Deus. Pastor, eu sonhei com um elevador. A Bíblia diz que quando nós sonhamos com escada, né, nós vemos sonho com escada. Escada é o contato, né, contato da oração entre eu e Deus, você e Deus. Quando nós sonhamos com o elevador, muitas das vezes representa um contato artificial. Muitas das vezes representa um contato artificial e não um contato, porque quando você sobe uma escada, você está subindo com as tuas forças. Jacó viu uma escada, e nessa escada anjo subia e descia. Então quando você sonha com escada, é o contato seu pessoal com Deus. Elevador já é uma subida artificial e não uma subida natural, é uma coisa artificial. Então quem sabe é Deus dizendo: olha, eu quero mais comunhão contigo, quero mais intimidade com você, quero mais ouvir você em oração comigo, mais jejum comigo. Sonhei que, deixa eu ver aqui, sonhei que estava nua e um leão me perseguia. Muitas das vezes quando nós temos sonho de que estamos nu, né? Isso é interessante, foi bom ter escrito isso. Muitas das vezes quando nós sonhamos que nós estamos nu, é que o Senhor ele quer trabalhar na nossa vida e tirar de nós algo, né, que muitas das vezes
está atrapalhando a nossa comunhão com Ele, algo que está gerando em nós malícia, que está afastando nós da sua perfeita comunhão. Em outras palavras, quando nós sonhamos que estamos nu, é porque o Senhor quer tirar de nós alguma malícia ou alguma coisa que está atrapalhando a comunhão com Ele. Quando Adão e Eva perceberam que estavam nu, é porque a malícia já tinha entrado na vida deles. Enquanto a malícia não tinha entrado na vida deles, eles não perceberam que estavam nu. Quando a malícia entrou, eles começaram a perceber que estavam nu, e aí foi toda aquela guerra. Então, nu e um leão correndo atrás, é porque tem alguma coisa atrapalhando a comunhão com Deus, e o diabo está em cima para tentar pegar nessa brecha uma falta e acabar com a sua vida. Deixa eu ver o que mais aqui. Sonhei com Jesus entrando em minha casa, e eu me prostrando aos seus pés, chorando, e ele me levantava, e eu abraçava ele, e ele entrava na minha casa para falar com minha mãe. Para quê? Sonho mais glorioso que esse, né? Deixa eu ver aqui, já vou encerrar. É bom ler os sonhos e tentar passar para você uma ideia, mais ou menos. É claro que você não está escrevendo o que você sentia, como era o ambiente. Eu estou te falando por cima, porque nós não estamos tendo a oportunidade de conversar sobre o sonho. Mas conversando, você pode perceber e entender que não é difícil de se interpretar. Cada sonho é um sonho. Tem sonho que eu estou vendo aqui, que está sendo escrito, que não que eu não estou querendo ler, mas tem sonho que não é sonho, é apenas um sonho, e não um aviso de Deus. Você consegue entender? Deixa eu ver aqui, e nós já vamos orar para concluir. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Meu marido sonhou com o nariz sangrando, até sentia que ia morrer. Olha aí, muitas das vezes um sonho como esse é Deus livrando de um derrame, é Deus livrando de um infarto, é o Senhor livrando de um ataque fulminante, né? Porque a pessoa sonhou e sentiu a morte ali perto, né? Às vezes sonho que estou voando, e é uma sensação muito boa. Quando nós sonhamos que nós estamos voando na presença de Deus, a maioria das vezes, né? Porque depende do sentimento desse sonho, mas a maioria das vezes, quando nós estamos sonhando que nós estamos voando, é o Senhor, né? Nada mais, nada menos, dizendo para nós: pega um pouquinho mais na oração e no jejum, que eu quero fazer o teu nível espiritual subir, eu quero fazer o teu nível espiritual ir para as alturas. Conseguiu entender? Gente, eu vou encerrar, porque senão vai completar 2 horas e eu vou ficar falando aqui com vocês. Eu encerrando, abra sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje, amanhã e eternamente, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê e recebe, diga amém e graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe. Beijo da sua alma e até lá, em o nome do Senhor Jesus.